Salve, salve, gente! Identificação do perfil genético do acusado. Ela nasceu com previsão da Lei 12.654 de 2012. Uma lei, na verdade, puramente caráter investigativo, que foi incluída na Lei de Execução Penal, a priori. Por quê? Para um indivíduo que comete crime envolvendo violência contra a pessoa, ou que este crime esteja previsto no artigo 1º, no rol, no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, é possível. Aliás, será exigida a identificação do perfil genético do acusado. Então veja bem, nesta situação, nestas hipóteses aqui previstas pelo legislador, o acusado será submetido a esta técnica de coleta de DNA. E o que vai acontecer aqui? Vai ser colhido por meio de uma técnica indolor. O indivíduo ele vai ser submetido a isso. Isto é uma coisa que é exigida quando a pessoa ingressa no sistema penitenciário, nas condições do artigo 1º, das condições do caput, do artigo 9A da Lei de Execução Penal. E para a pessoa, nos termos do pacote anticrime, para a pessoa que já está ingressa no sistema penitenciário, que se encontra nas hipóteses do artigo 9A da Lei de Execução Penal, e que não ainda foi submetida a esse exame, deverá obrigatoriamente fazer, sob pena de falta grave, como eu irei comentar no próximo vídeo. Agora, cuidado com uma situação. Cuidado com uma situação. Esta é uma exigência que ela é feita ao apenado. O apenado ele é obrigado a se submeter a isso. Imagine a seguinte hipótese. Imaginemos aqui a situação de um serial killer que está preso no sistema penitenciário. Veja o que pensa a lei. Este serial killer, ele praticou vários crimes com um modus operandi peculiar dele e foi recluso no sistema penitenciário. Chegou um tempo, progrediu de regime, ou cumpriu a pena e posteriormente voltou a praticar crimes. Até então, sem ninguém saber de nada. Mas os investigadores desconfiam que é ele que voltou a praticar o crime. O que a autoridade policial federal ou estadual pode fazer? Eles podem requisitar ao juiz, que no caso o juiz das execuções penais, o acesso a esses dados que contêm o perfil genético do acusado. Certo? Então, a partir daí, eles vão comparar, vão pegar esse DNA que está no perfil genético do acusado com o DNA encontrado na cena do crime. Vão identificar, vão comparar um com o outro para ver se é este serial killer que está novamente voltando a atuar. É nesse sentido, tá? Então, olha, cuidado com a seguinte situação. Este banco que traz os dados do perfil genético do acusado, ele não é apenas de acesso exclusivo da acusação, dos órgãos de investigação e do juiz. Há uma previsão, pelo menos agora, na Lei 12.964 de 2019, o pacote anticrime, que também deve se dar livre acesso à defesa. Sim, o acusado, a partir de agora, tem livre acesso a esses dados, pelo menos com previsão legal. Estamos bem em relação a isso? Então, cuidado com essas informações, tá? A previsão do artigo 9A é: os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, serão submetidos, então dá espaço à discricionariedade, obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA ácido desoxirribonucleico por técnica adequada e indolor.
A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Nós temos um regulamento presidencial de 2013, né, que está um pouco desatualizado. Deve estar atualizado agora com o pacote anticrime. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas de genética forense. A autoridade policial federal e estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes dos bancos de perfil genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado. Você sabe que a cadeia de custódia tem previsão agora no Código de Processo Penal. Qualquer bagunçazinha lá na cadeia de custódia poderá gerar quebra da cadeia de custódia, né? Break on the chain of the custody. Então tem que ter cuidado com isso, porque pode gerar agora qualquer coisa, nulidade. Essa cadeia de custódia, ela diz respeito ao caminho que a prova vai percorrer até chegar para a pronta decisão do magistrado. Existe o conceito pronto agora dentro do Código de Processo Penal, certo? Que vai sempre corresponder ao procedimento, certo? De levantamento de vários dados cronologicamente que serão estudados até a completa demonstração das evidências que foram encontradas no local do crime ou no corpo da vítima. E o parágrafo 4º diz que o condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. O parágrafo 8º diz que constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Estamos bem em relação a isso? Na próxima aula vou trazer mais alguns comentários. Se liguem, fiquem todos com Deus. Deus seja louvado.